Que tal acrescentar na sua meta de leitura desse ano alguns livros que falem sobre pré-história e história antiga? Se ficou interessado, esse vídeo é pra você. Vem com a gente! Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. E o vídeo de hoje é de 12 livros para 2023, uma série de livros historiográficos e literatura que falam sobre sociedades antigas, culturas antigas, ou seja, das áreas de pré-história e história antiga, que é o que a gente trata aqui no canal. E como é uma série de indicações, esse vídeo é uma continuação do vídeo do ano passado. Então se você ainda não conferiu, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você acessar e assistir depois de assistir esse aqui, claro, porque a gente fala sobre outras sociedades, são indicações diferentes dessas que a gente vai falar hoje, tem livro de ficção também, muitos que a gente comentou ao longo desse ano, trabalhou um pouquinho, então tenho certeza que você vai curtir. A gente sempre indica livro também pela nossa página do Instagram, então já aproveita, se você não segue a gente, é @coolhistoria. E a primeira indicação é o livro Arqueologia, do Pedro Paulo Funari. Nós já indicamos outros livros do autor por aqui, muitos deles publicados também pela editora Contexto. Lembrando que o professor Pedro Paulo Funari esteve com a gente no nosso segundo ciclo de debates com história, falando sobre a pré-história brasileira. Então, se você não acessou, vou deixar linkado também nos cards. E essa é a temática, na verdade, de um outro livro dele, Pré-História do Brasil, que a gente indicou no ano passado. Então tem muito material para você acessar também. Esse livro em específico, ele fala sobre arqueologia enquanto ciência, com métodos e técnicas de pesquisa específicas para se pensar esses vestígios sobre o passado, fala sobre o campo da arqueologia no Brasil hoje, então tem tudo a ver com a temática que a gente aborda aqui no canal, e nessa interdisciplinaridade, nessa conexão, nessa relação, né, entre a história e a arqueologia no estudo da antiguidade e da pré-história. E a próxima indicação é o livro Sobre os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de história na Amazônia Central, que é um trabalho primoroso do arqueólogo Eduardo Góes Neves, que é referência de muitos dos nossos conteúdos por aqui sobre pré-história americana, pré-história amazônica, pré-história brasileira. Nesse livro ele fala sobre as últimas pesquisas na área de história antiga da floresta amazônica, os seus povos, apresenta a arqueologia e os últimos estudos sobre a região. Esse material é em parceria com a editora EDUSP e a UBO Editora. Foi lançado na versão Kindle, mas também na versão física. Então essa é a recomendação para você que curte a temática. E eu indico também os vídeos aqui do canal sobre esse rico período da nossa história. Ainda sobre pré-história, mas mudando totalmente a região do globo, a gente tem o livro História da África, do José Rivaí Macedo, uma publicação da Editora Contexto, da mesma coleção que a gente está sempre recomendando por aqui, a coleção História na Universidade, que tem o livro História Antiga, que a gente tem em resenha e indicou no passado, do Guarinello, o livro Grécia e Roma, do Funari e vários outros por aí. Esse livro ele entrou na lista principalmente porque ele trata uma parte da história que a gente está acostumado a ver pouco, né, em sua completude, que é a pré-história africana. Os 2 primeiros capítulos falam sobre o território, as migrações, a diversidade dessas culturas, apontam várias referências bibliográficas para consulta posterior e aprofundamento da temática, então vale a indicação. Agora, O Infinito em um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo, da Irene Balerro, um material de divulgação da temática que apresenta um panorama geral da história do livro e da literatura na antiguidade. Eu já dei uma passeada aqui nas páginas, nos capítulos. Ele é cheio de curiosidades e reflexões sobre o período, que vai desde o surgimento da escrita até as primeiras bibliotecas de guarda. Ele foi lançado pela editora Intrínseca recentemente e foi eleito aqui o melhor livro do ano pelo New York Times e ganhador do Prêmio Nacional de Ensaio, concedido pelo Ministério de Cultura da Espanha. Vale conhecer também. Ainda falando sobre a história dos livros, nós temos As Origens da Torá, novas descobertas arqueológicas, novas perspectivas, de Israel Finkelstein e Thomas Humer, que trata sobre a reaproximação entre a arqueologia e as ciências bíblicas, uma perspectiva que acontece aqui nesse livro por conta da parceria entre os autores, que são respectivamente um arqueólogo israelense e um estudioso bíblico. Como ele diz aqui, é uma reunião de observações arqueológicas e exegéticas sobre a temática. É uma publicação recente, uma tradução lançada pela editora Vozes em 2022,
E como tem tudo a ver com a minha área de pesquisa sobre os judeus, o judaísmo, eu tava super animada em conferir. Então quem gosta da temática vale a pena investir também. E o próximo é o Estado Persa, do David Ashery. Para você que tem interesse em conhecer mais sobre o Império Aquemênida, sobre os persas, esse é o material. Então vale a recomendação, pega essa dica aí que você não vai se arrepender. O autor ele era um helenista de formação, estudava principalmente a relação do mundo grego, dos gregos com o mundo oriental. E nesse livro ele direciona ali a partir das perspectivas e de reflexões sobre a política e cultura do que ele chama de o primeiro império verdadeiramente universal, lembrado pela história do mundo, o Estado Persa. E as próximas indicações são sobre a história da Ásia. A gente não poderia deixar de falar sobre isso por aqui, já que a gente tem muito conteúdo sobre, e também vídeos com especialistas da área, o professor doutor André Bueno, que falou sobre o surgimento da civilização chinesa no nosso segundo ciclo de debates com história, e também o professor Emiliano Unzer, que falou sobre a história da Ásia. A gente também já indicou o livro dele por aqui no ano passado, então vale conhecer os nossos outros conteúdos. E o primeiro livro dessa sequência é o História da China, o retrato de uma civilização e seu povo, do Michael Wood, um super lançamento da Crítica, selo da editora Planeta. Ele é originalmente de 2020, mas foi publicado a tradução em português recentemente, em outubro de 2022. Eu vi uma grande divulgação dele por especialistas da área, né? Então eu tô animada para a leitura, ele é grandinho. De maneira geral, esse livro apresenta os principais momentos da trajetória desse gigante asiático, apresentando os aspectos históricos e as novas descobertas arqueológicas e documentais. Então ele é uma boa introdução para aqueles que querem conhecer e entender melhor sobre a história da China e o seu papel crescente no cenário mundial. O outro é O Coração do Mundo, uma nova história universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente, do Peter Frankopan. Um best-seller recomendadíssimo, ele já estava na minha listinha tem um tempinho, então virou meta de leitura e recomendação para esse ano. Ele é uma exposição sobre a região euroasiática, por onde passava a Rota da Seda, sendo o berço ali de grandes civilizações da antiguidade e também de diversas religiões de alcance universal. E aí tem uma citação interessante aqui do New York que fala assim: Frankopan apresenta diversos exemplos para estabelecer a interconexão das culturas, mostrando com detalhes significativos o impacto social e econômico da Rota da Seda. A nona indicação é o livro 12 Césares, Imagem de Poder do Mundo Antigo ao Moderno, da famosa classicista e especialista em história romana Mary Beard, autora de SPQR, Pompeia. Esse livro ele foi lançado ano passado e eu já estava atenta desde 2021, se eu não me engano, quando a editora Todavia divulgou que seria feita a tradução para o português. Então eu já estava conferindo e na expectativa. Escrito em meio a um questionamento global sobre as esculturas políticas, esse livro ele é uma reflexão sobre o uso do passado e a perpetuação ao longo dos séculos dessa retratação de governantes e figuras políticas a partir dos moldes de representação de poder desses imperadores romanos. Observando a importância do retrato imperial para a civilização romana, ela analisa desde a dinastia Júlio-Claudiana até a dinastia Flaviana, ou seja, de Júlio César até Domiciano, e repensa isso nesses moldes atuais, porque ela fala que revela um mundo de apropriações indevidas, identidades trocadas, falsificações e representações ambivalentes do poder. O livro ele é lindo por dentro, por fora também, né? Ele é cheio de imagens, traz um aprofundamento da discussão que é super interessante, que a gente já comentou aqui no canal sobre essas apropriações do passado, sobre esses usos políticos da antiguidade, né? Então eu vou deixar também esse vídeo linkado aqui nos cards para você acessar. Então essa é uma indicação importante. Saindo agora de uma seção mais historiográfica e de divulgação científica, passamos para o que a gente entende como literatura clássica ou literatura antiga. E a primeira recomendação é um livro que está na minha meta de leitura para esse ano, que é o Júlio César, do Shakespeare, que é uma das 4 tragédias romanas do autor, ao lado de Coriolano, Tito Andrônico e Antônio Cleópatra. A peça ela foi interpretada pela primeira vez no Teatro Globo em 1599 e foi inspirada na narrativa de Suetônio sobre a vida de Júlio César e sobre a morte dele também. Pensando um pouco no contexto do que a gente vai encontrar por aqui, vale lembrar que a famosa frase proferida ali pelo
ditador brutalmente assassinado, Até Tu, Brutus, ou Até Tu, Brutus, meu filho, é na verdade uma criação de Shakespeare para a tragédia. Então essa é uma curiosidade interessante. Essa versão faz parte da coleção da Penguin, da Companhia das Letras, então tem aquele padrão de livro bonitinho, né? A capa é bem legal. Essa é a versão em e-book, mas tem também a versão física do livro. As duas últimas indicações são exemplos de fontes, de textos antigos. E o primeiro livro é a Eneida, de Virgílio, pequenininho, né, mas é muito, muito legal. O livro trata da difícil viagem de Enéas de Cartago até a região do Lácio, incluindo as narrativas em que ele é levado de Troia até a Terra Púnica e das guerras que se seguem ali na constituição e na conquista do território prometido da Itália. A Eneida ela dá um passado mitológico e heróico para Roma, além de apresentar também uma construção ligada ao contexto vivido do autor sob Augusto e a Pax Romana. Nesse sentido, Júpiter ele protege não só o destino de Enéas aqui, mas também o futuro de Augusto, que é o seu herdeiro por excelência ali nesse sentido. Uma verdadeira obra-prima que é lida até hoje, admirada, muito estudada, nessa versão lindíssima da Editora 34, com tradução do Carlos Alberto Nunes, com vários textos de apoio, texto de apresentação, tem muita nota de rodapé explicativa. No sumário aqui fala também da genealogia, né? No final a gente tem uma genealogia de Enéas, um itinerário de Enéas, muita referência bibliográfica, então vale a recomendação, não tem erro. E na sequência, outra fonte antiga são os hinos homéricos, que apesar do nome a autoria anônima, a gente não sabe quem foi ou quem foram os autores que compuseram aí essas narrativas. São 33 poemas que relatam os costumes antigos e os mitos de diversas origens. Esses hinos surgiram nas tradições orais que foram sendo transmitidas através das gerações e foram criadas, na verdade, para proclamação em festivais, por exemplo. Apesar da obra ela ser menos conhecida que a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, esses hinos tiveram muita importância e influência na literatura antiga que se seguiu. Por exemplo, Virgílio, a Eneida, né, que a gente já falou, Ovídio nas Metamorfoses, nos Fastos, enfim. Essa tradução é publicada pela Editora Unesp, a gente está com ela na versão do Kindle, mas já está chegando a versão física por aqui. Esses dois são alguns exemplos, algumas referências de fontes interessantes antigas que a gente pode estudar dessa literatura, assim como Ilíada e Odisseia, Ciropédia de Xenofonte, que a gente já falou por aqui, Édipo Tirano de Sófocles, alguns que a gente comenta muito lá no Instagram também, então não deixa de seguir a gente, e tantos outros que valem a pena conhecer e que a gente pode se dedicar também esse ano. Nesse sentido, já fica uma pergunta pra você aqui, que tal a gente produzir alguns conteúdos sobre mitologia, sobre literatura antiga, sobre o contexto de produção dessas obras? Se você ficou interessado e gosta dessa temática, deixa aí nos comentários pra gente saber se você quer um pouco disso por aqui também. Espero que você tenha curtido essa série de indicações, que você coloque algumas delas ou todas elas na sua meta de leitura desse ano. A gente vai continuar falando sobre elas também ao longo dos meses, por aqui e também pelo nosso Instagram, que a gente coloca muito unboxing, muita coisa de livro e literatura também. Então continue acompanhando o nosso conteúdo e a gente se encontra. Até a próxima. Tchau, tchau!